Olá! Que bom ter você aqui! Você está ouvindo a audiodescrição do livro Paudalho, Registros Culturais e Históricos, de autoria de Rayane Andrade. Neste áudio, você ouvirá o capítulo 3, Antiga Estação Ferroviária. Agora, vamos começar. Paudalho, Registros Culturais e Históricos. Capítulo 3, Antiga Estação Ferroviária. Contextualização. A Great Western of Brazil Railway Company Limited foi uma companhia formada por capitalistas ingleses, criada em 1872, que teve papel central no processo de expansão ferroviária no Brasil durante o século XIX. Sob a presidência inicial de James Ferguson, a empresa destacou-se por sua atuação em diversas províncias, sendo responsável por importantes trechos da malha ferroviária no Nordeste, incluindo obras em Pernambuco. Concessão e consolidação. Seu funcionamento no Brasil foi autorizado em 1873. A concessão para a construção da ferrovia que ligaria o Recife e Limoeiro, no entanto, havia sido inicialmente obtida pelo Barão da Soledade, José Pereira Viana, no contexto das disputas entre diferentes pretendentes no início da década de 1870. Posteriormente, por meio do Decreto nº 6.009, de 20 de outubro de 1875, essa concessão foi transferida à Great Western of Brazil Railway Company Limited, que passou a ser responsável pela execução do projeto. Com forte presença no território nacional, a companhia, além de operar na construção das linhas, também administrava os ramais ferroviários, consolidando-se como uma das protagonistas do desenvolvimento ferroviário no país. Em Paudalho, sua atuação foi determinante para conectar a cidade à capital e impulsionar transformações sociais e econômicas na região. Estação Paudalho. Em 1879, tiveram início os trabalhos de construção da ferrovia, mas apenas em 24 de outubro de 1881 foi inaugurado o primeiro trecho, ligando Recife a Paudalho. No ano seguinte, em 1882, abriram-se ao tráfego a continuação da linha até Limoeiro e o ramal para Nazaré da Mata. Essas informações constam na obra História de uma Estrada de Ferro do Nordeste, de Estevão Pinto, 1949. A solenidade de inauguração da Estação Ferroviária de Paudalho, que faz parte de um dos troncos ferroviários mais antigos de Pernambuco, foi marcada por grande entusiasmo popular e registrada pelo Diário de Pernambuco nas publicações de 25 e 26 de outubro de 1881. A cerimônia começou na Estação do Brum, no Recife, onde Dom José Pereira da Silva Barros, bispo diocesano de Olinda, realizou a bênção litúrgica da nova estrada. O local estava festivamente decorado com bandeiras, galhardetes e arcos de flores. Entre os presentes estavam o presidente da província, José Antônio de Souza Lima, diversas autoridades e um grande público. Às 11 horas, partiu o primeiro trem levando os principais convidados. Durante o trajeto, a locomotiva foi recebida com aplausos, foguetórios e ruas enfeitadas em várias localidades. Ao chegar a Paudalho, a recepção foi calorosa. A população, as autoridades locais, os proprietários rurais e a Câmara Municipal celebraram a conquista. Logo depois, chegou o segundo trem, que havia partido do Brum às 11h30, trazendo o restante dos convidados. Ambos os trens percorreram os 48 quilômetros de distância, com a duração de 1h30. Como ato simbólico, a convite de Elliot, engenheiro-chefe dos empreiteiros da estrada, o presidente da província bateu a última cavilha da linha com um martelo de prata. Ao final da cerimônia, o instrumento foi-lhe oferecido pelos empreiteiros da obra como recordação da solenidade. Às 13h30, os convidados seguiram para um banquete oferecido em um dos armazéns da companhia, preparado para 500 talheres, pessoas, e marcado pela presença de cerca de 80 mulheres, algo pouco comum para os costumes sociais da época. Também havia uma segunda mesa para os empregados e operários da linha ferroviária. O almoço, animado por discursos, brindes e apresentação de bandas de música, entre elas a local 22 de novembro, prolongou-se até às 15 horas. O superintendente da Great Western, Ailsa Jansson, enviou um telegrama ao imperador Dom Pedro II comunicando o sucesso da inauguração. A chegada da ferrovia marcou o início de um novo tempo para a região, trazendo mudanças significativas no cotidiano da população. De acordo com Eduardo Freitas, superintendente de proteção ao patrimônio cultural de Paudalho, foi a primeira vez que mulheres estiveram presentes em um evento público, já que antes apenas os homens participavam dessas cerimônias. Encerrada a celebração, os visitantes percorreram as ruas da cidade antes do retorno à capital. Às 16h25, partiu o primeiro trem de volta ao Recife, chegando à estação do Brum às 18h05. O segundo deixou a cidade às 16h45, com chegada prevista para as 18h25. A cidade do Espírito Santo do Paudalho,
como era chamada, vivia assim um momento de grande destaque, recebendo um dos mais importantes melhoramentos de sua história. Naquele período, o itinerário das estações compreendia os seguintes pontos: Brum, ponto inicial, Encruzilhada, Camaragibe, São Lourenço, Tiúma, Santa Rita e, por fim, Paudalho, conforme registrado em Paudalho, Terra dos Engenhos, de Severino Soares de Araújo, 1990. Mapa do município de Paudalho na década de 1950. Da região sudeste em direção ao oeste, observa-se o traçado da linha Recife-Natal. Também estão indicadas as ferrovias que perpassam as usinas, a oeste, a da usina Petribu, ao norte, a da usina Mussurepe, e, a leste, nos limites do município, a da usina Paulista, ou Timbó. Fonte: Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, IBGE, volume 4, 1958. Memória e preservação. Ao longo do tempo, a estação ferroviária de Paudalho passou por diferentes administrações, acompanhando as transformações do sistema ferroviário brasileiro. Ela funcionou tanto para o deslocamento de pessoas quanto para o escoamento da produção local, especialmente de açúcar. O declínio teve início na década de 1980, com o fim do transporte de passageiros, e se consolidou em 2010, quando cessaram as atividades de carga. Mesmo após a desativação, o prédio, símbolo da memória ferroviária local, permaneceu de pé. Em 2014, a estação foi reinaugurada após passar por um processo de restauração que preservou suas características originais do século XIX. A obra foi financiada pelo Ministério da Cultura, por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. O imóvel também foi tombado como patrimônio histórico, consolidando sua importância cultural e patrimonial para a cidade e o país. Edificação. Imagens da estação ferroviária de Paudalho, em 2009, antes das intervenções que buscaram preservar e revitalizar o espaço. Desde a reinauguração, a estação funciona como arquivo público municipal e centro cultural, atuando como espaço de memória, cultura e educação patrimonial. Dessa forma, abriga exposições permanentes e temporárias, além de um acervo de peças históricas e artísticas. A estação oferece 2 tipos de visitação: a voluntária, sem necessidade de agendamento, e a pedagógica, organizada mediante agendamento. Nas visitas pedagógicas, os visitantes participam de atividades como contação de histórias, apresentações de mestres da cultura, música e momentos lúdicos conduzidos por arte-educadores. Esses agendamentos são realizados por meio da Secretaria de Cultura. Para Eduardo Freitas, o local é um elo de conscientização e sensibilização da população, além de transmitir informações que reforçam a importância de preservar a história valendo-se da educação patrimonial. Curiosidades sobre a estação ferroviária. Tópico 1. Acontecimentos. Primeira participação feminina em um evento público da cidade, em 1881. Durante o banquete de inauguração, registraram-se 32 brindes ao longo da celebração. Tópico 2. Exposições. Atualmente, a estação abriga a exposição Gênese de Paudalho, além de peças históricas que compunham a arquitetura do município, como pinhas de porcelana portuguesa. Tópico 3. Acervos. O espaço preserva também obras do artista plástico Paulo Neves, enriquecendo o conjunto de referências culturais disponíveis. Além disso, reúne elementos da cultura popular paudalense, que refletem tradições, festas e manifestações representativas da cidade. Tópico 4. Experiências. Há ruínas de antigos armazéns nas proximidades. Os visitantes ainda podem vivenciar uma experiência sensorial ao sentir o aroma das folhas de paudalho, nome científico, Galesia integrifolia, provenientes das árvores plantadas ao lado da estação. Notas do capítulo. Primeira. Galhardetes, pequenos estandartes ou bandeirolas coloridas, geralmente usados como ornamentos em festas e solenidades. Segunda. Cavilha, pino usado para fixar os trilhos às travessas de madeira, garantindo a estabilidade da linha férrea. Terceira. Administrações. A estação ferroviária de Paudalho esteve sob a administração da Great Western of Brazil Railway Company Limited, GWBR, até 1950, quando passou à Rede Ferroviária do Nordeste, RFN, posteriormente incorporada, em 1957, à Rede Ferroviária Federal S.A., RFFSA. Em 1992, com a desestatização, a malha foi transferida à Companhia Ferroviária do Nordeste, CFN, que, em 2008,
passou a se denominar Transnordestina Logística S.A., TLSA. Você acabou de ouvir o capítulo 3, Antiga Estação Ferroviária. Ao longo deste capítulo, conhecemos como a chegada da ferrovia transformou a dinâmica da cidade, conectando Paudalho a outras regiões e marcando profundamente seu desenvolvimento. Mesmo após o fim das atividades, a estação permanece como um espaço de memória, preservando histórias e experiências que ajudam a compreender a trajetória do município. No próximo capítulo, vamos conhecer a Banda 22 de Novembro, uma instituição que mantém viva a tradição musical e cultural de Paudalho ao longo de gerações. Até o próximo áudio. Este projeto foi contemplado nos editais da Lei Paulo Gustavo Pernambuco e tem apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura do Estado via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal.